No ano de 2015, esse menino aqui da foto, Julian Hernandes, mais conhecido como JJ, estava fazendo as suas inscrições para a faculdade. E ele estava no último ano do ensino médio e sempre foi um menino excelente, um aluno exemplar. Porém, toda vez que ele tentava se inscrever para qualquer faculdade, a inscrição voltava para a casa dele. E com isso ele acabou indo pesquisar mais a fundo do porquê isso estava acontecendo. Nisso ele notou algumas diferenças do seu nome verdadeiro que ele conhecia com o que estava no registro dele, com o número social que eles dizem lá nos Estados Unidos. Antes de eu contar essa história detalhadamente pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like aqui no vídeo, comentem ideias aqui embaixo também de vídeos que vocês gostariam de estar assistindo aqui comigo, pra mim contar certinho pra vocês algumas histórias bizarras que vocês gostariam de saber mais a fundo, que eu trago pra vocês. Então não deixa de deixar aqui, ó, a sua ideia nos comentários pra mim tá dando uma olhada e acatar essas ideias também. Lembrando, toda terça e quinta tem vídeo longo aqui no canal e todos os dias da semana tem vídeo curto, que são os shorts na aba dos shorts. Tem 2 shorts por dia que eu posto. Então vamos para o vídeo. Bom, vou contar a história pra vocês detalhadamente o que aconteceu. Julian era um menino bom, excelente aluno que tinha um relacionamento excelente com o seu pai. Além disso, ele praticava diversos esportes nas escolas, porém o sonho dele sempre foi entrar em uma faculdade e, consequentemente, tentar ali uma bolsa atleta, onde ele conseguiria jogar e também fazer faculdade. Então, JJ se inscreveu para várias e várias universidades. Porém, nenhuma inscrição que ele fazia de fato, ele conseguia entregar, porque a inscrição voltava para o endereço dele. E ele não sabia nem o motivo disso acontecer, porque era de fato muito estranho todas as inscrições que ele fazia para todas as faculdades. Então, obviamente, ele foi tentar pesquisar mais a fundo ali do porquê isso estava acontecendo e ele ficou em choque. Com isso, o menino Julian foi tentar encontrar ou tirar essa dúvida com o orientador da escola dele, que ajuda ali nas inscrições da faculdade, para dizer o que você quer ser na vida, por exemplo, se você tem condição de passar naquela faculdade. Então começaram a pesquisar mais sobre a vida de Julian na internet, em algumas informações pessoais, e viram que as informações que estavam nas inscrições que ele mesmo estava colocando, estava ali, ó, conflitante com os números do documento dele. O documento oficial, então, não era basicamente o que ele sabia sobre a vida dele, e ele nunca tinha reparado isso. Com certeza, na hora, passou milhões de possibilidades na cabeça dele, sem ele conseguir entender ali o que estava acontecendo, do porquê o pai dele sempre disse pra ele que ele tinha tal nome, que ele tinha tal número ali, no caso, né, de registro, e estava totalmente diferente na identidade dele. Até então, quando ele falou com o orientador, ele não comentou nada com o pai dele, porque ele ficou com medo Ele nem sabia, na verdade, de fato o que estava acontecendo, então ele queria investigar mais a fundo pra saber com detalhes qual que era o verdadeiro significado daquilo estar incorreto. Logo depois do orientador perceber ali que as informações estavam ali conflitantes, eles foram pesquisar mais a fundo na internet, tentar achar alguma coisa que poderia dar uma luz na vida deles, porque ele queria se inscrever para as faculdades. E fuçando na internet, digamos assim, né, dando aquela pesquisada a fundo, eles encontraram um relatório de pessoas desaparecidas no ano de 2002. E nesse relatório de pessoas desaparecidas tinha um pôster assim gigante com uma foto de um menino, que na época teria o quê? 5 anos de idade. E do lado da foto desse menino, tinha do lado ali um retrato meio que desenhado sobre como essa criança estaria hoje em dia, 13 anos depois da data que ele teria desaparecido. E de cara eles estranharam muito, porque essa criança era extremamente parecida com Julian quando ele era pequeno. Não só a foto de quando ele era pequeno, como a simulação em desenho também estava praticamente idêntica. Logo depois que eles descobriram isso, né, foram pesquisar ainda mais a fundo para saber o que de fato tinha acontecido de verdade. E essa criança de 5 anos que estava no pôster, ela foi raptada pelo pai. E esse pai era muito parecido com o pai de Julian. Então já dá pra perceber, né, o quanto em choque ele ficou ainda mais com essa notícia. Porque ele não sabia o que pensar, e ele não tinha perguntado nada ainda pro pai dele. Então ele ficou sem entender nada. A mãe do menino JJ teve ele muito jovem, se eu não me engano, com 19 anos de idade. Ela era universitária e foi ali que ela conheceu um cara chamado Bob Hernandes. Ele era bem mais velho que ela e era veterano da Marinha. Os dois então começaram a namorar, a sair e tudo mais, e logo depois ela engravidou. Os três, tanto Julian, o
pai e a mãe ficaram juntos durante 5 anos. Porém, o relacionamento dos dois, dos pais dele, era bem complicado. Tanto pela diferença de idade, né, porque era discrepante, assim, a idade deles. E era um relacionamento tóxico também. Ela, então, quis terminar de vez com o Bob porque não estava mais aguentando aquele relacionamento. E Bob fez uma promessa a ela de que se ela quisesse se separar e se separasse de verdade, ele levaria o menino e ela nunca mais encontraria ele. Ela nunca, na verdade, de fato, acreditou que isso fosse acontecer, né? Até porque ela pensou, ele falou isso de cabeça quente, da boca pra fora. Porém, sim, ele fez isso. Do nada, em um certo dia, quando ela estava voltando para casa, ela se deparou ali com a casa vazia. Nem o menino e nem o pai da criança estava lá. Isso sem deixar nenhum tipo de vestígio para onde teriam ido, mas ele deixou uma carta, dizendo então que tinha levado a criança e que ela nunca mais viria eles. Louco, né? Pensar que alguém tem coragem de fazer isso. Bob, então, sacou todo o dinheiro que eles tinham na poupança ali guardado e deixou ela sem nada. E sumiu do mapa. Obviamente, na hora que ela leu essa carta, ela foi até a polícia relatar tudo o que estava acontecendo ali de fato, pra tentar abrir uma ocorrência, né, pra tentar procurar ali os dois. E as investigações ali começaram, de fato, por anos e eles não encontraram os dois. Imagina, tu tem um filho e o pai dessa criança desaparece com o seu filho e você não faz ideia ali por 13 anos aonde ele tá. Se tá bem, o que o pai fez com essa criança, bizarro. E 13 anos depois, Julian descobre então toda a verdade, toda a sua história, de fato, que foi raptado pelo próprio pai, na verdade, né? E desapareceu há 13 anos atrás. De acordo com as autoridades, ele desapareceu no dia 28 de agosto de 2002, enquanto ele estava sob custódia da mãe e tinha 5 anos de idade. O FBI, então, foi notificado no dia 1º de novembro. E a mãe foi informada no dia 2. Mas de início ela ficou desacreditada, porque ela nem imaginava que ela iria encontrar o filho dela ainda mais 13 anos depois. Ela já tinha esquecido praticamente disso, claro que esquecer, obviamente não, né, ela era mãe, mas ela já estava desacreditada, digamos assim, que ela iria encontrar o filho dela. E um promotor fez toda a investigação ali desse caso, que foi bem bizarro, ninguém conseguiu entender de fato o que aconteceu, por que eles não conseguiram encontrar ali os dois tanto tempo, sendo que eles estavam vivendo uma vida dupla. Mas segundo o promotor, o pai botava nomes diferentes na criança durante todos esses anos. Então era identidade falsa, era nome diferente, número de registro diferente, enquanto a mãe então procurava e não conseguia ter nenhuma informação sobre isso. E desde o início das investigações, obviamente, o pai da criança foi acusado de sequestro. Um vizinho de Bob disse que conhecia ele com o nome de Jonathan e o filho como o nome de Jay. Então ele já estava ali modificando os nomes para não ser descoberto, para que ninguém suspeitasse de alguma coisa, nem o menino. Aí você deve estar se perguntando o que aconteceu com o Bob, o pai de JJ. Qual foi o fim disso? Ele pagou por tudo que ele fez? Pelo sofrimento que ele causou à mãe do menino e o menino também que cresceu sem a mãe, né? O pai tem 53 anos de idade e vai pegar prisão ali de uns 10 anos na cadeia. As autoridades ainda estão investigando detalhadamente o que aconteceu com o menino ao longo desses anos, porque foram muito tempo. Então ele tem que prestar queixa aí de muita coisa sobre o que aconteceu, algumas coisas ele não lembra porque ele era muito criança. Então, assim, ele fazia tudo que o pai dele mandava. E ele dizia que ele tinha um bom relacionamento com o pai dele. Ele fazia de tudo com o pai dele, assim. Então era algo mais... era algo saudável. E ele nunca nem sequer duvidou de um caso parecido com esse. Nunca duvidou do pai dele. Bom, gente, esse foi o vídeo. Essa história, quando eu comecei a ler, eu tive que pesquisar bastante sobre o assunto, porque não tinha muitas informações. Mas me chocou. Me chocou muito a capacidade do pai fazer isso com seu próprio filho, porque ele deixou a mulher, ele levou o filho sem nem dar satisfação alguma sobre isso, e a criança ficou sem mãe, né, durante todos esses tempos que passou, esses anos todos. Sério, eu não consigo imaginar qual seria a minha reação se eu descobrisse isso. Imagina, tu abrir a internet, tu abrir o computador e ver lá um relatório de pessoas desaparecidas e tá você lá, a sua foto lá, a sua foto de quando você era criança,
você não sabe muito bem porque você não lembra como você era criança, e uma foto e um desenho do lado de como você seria daqui 13 anos, que no caso é agora, e você se depara com você mesmo lá. Eu não sei o que eu pensaria, o que eu faria, se eu ia falar com meu pai, se eu ia ter medo disso, mas que é bizarro, é bizarro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tem vídeo longo toda terça e quinta, então já ativa o sininho aqui no canal pra você não deixar de receber nenhum vídeo, nenhuma notificação. Botem ideias também aqui embaixo nos comentários de vídeos pra mim estar fazendo pra vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E muito obrigada por ficarem até aqui assistindo. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.